Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira obra de arte teológica, o livro de Ruth. Pense bem, a história acontece numa das épocas mais sombrias e caóticas de Israel, o período dos juízes. E é justamente aí que essa narrativa incrível explora como a providência de Deus se entrelaça nas nossas vidas, nas alegrias e nas dificuldades do dia a dia. E muitas vezes de maneiras que a gente nem percebe de primeira. E a história já começa com essa pergunta poderosa no ar. Será que um ato de lealdade de uma única pessoa pode realmente mudar o curso da história? Vamos descobrir juntos como um gesto de fidelidade, que parece tão pequeno, pode ter consequências que ecoam por toda a eternidade. E tudo, no final, para a glória de Deus. A nossa história começa num cenário bem pesado, sabe? Uma fome terrível atinge Belém e força uma família de israelitas a tomar uma decisão desesperada: procurar abrigo na terra de Moabe, que era, historicamente, uma nação inimiga de Israel. E a tragédia não para por aí, não. Primeiro, o pai da família, Elimeleque, morre. Anos depois, seus 2 filhos, que tinham se casado com mulheres moabitas, também morrem. O que sobra é um rastro de perdas, uma atrás da outra. Uma verdadeira cascata de dor. A situação de Noemi, a matriarca, e de suas noras era simplesmente crítica. Pensa só, sem um homem para proteger a família, um marido ou filhos, o que elas encaravam era um futuro de pobreza e vulnerabilidade extremas. Noemi chegou a se sentir completamente abandonada por Deus. Noemi, cheia de amargura, insiste para que as noras voltem para suas famílias de origem. Orfa, bom, ela faz a escolha que parece mais lógica e volta. Mas Ruth faz algo totalmente radical. Ela se recusa a abandonar a sogra. E olha, o que é fascinante nesse momento é que a lealdade de Ruth vai muito além de um simples laço familiar. É uma verdadeira aliança. Ela não está só se apegando a Noemi, ela está se comprometendo com o povo e, o mais importante, com o Deus de Israel. E assim, as 2 viúvas voltam para Belém. A cena muda da escuridão da perda para um pequeno raio de esperança. E o detalhe é que elas chegam lá exatamente no comecinho da colheita da cevada. E isso, acredite, vai ser fundamental. Ruth, mostrando uma iniciativa incrível para sustentar a si mesma e a Noemi, vai para os campos para colher as espigas que os trabalhadores deixavam para trás. E a narrativa deixa uma pergunta no ar para a gente. O que vai acontecer a seguir é pura sorte ou tem algo mais em jogo? O texto diz que ela, por casualidade ou por acaso, foi parar justamente no campo de um homem chamado Boaz. Mas a genialidade da história é essa, mostrar que não existe acaso. A providência soberana de Deus está ali, agindo por trás de cada cena, tecendo as circunstâncias e as escolhas das pessoas. E quem era esse Boaz? Bom, ele é descrito como um homem de caráter nobre. E, mais importante ainda, ele é parente da família de Noemi. Essa conexão familiar é a chave que vai destravar todo o resto da história. Boaz fica super impressionado com a lealdade de Ruth e mostra uma generosidade fora do comum. Mas as ações dele não são só bondade, sabe? É obediência. Uma obediência fiel à lei de Deus, que mandava cuidar dos mais vulneráveis. Isso revela tudo sobre o caráter dele. Quando Ruth volta para casa e conta para Noemi onde ela esteve, uma luz se acende para Noemi. Ela percebe que Boaz não é só um parente qualquer. Ele pode ser o parente resgatador delas. Para a gente entender o peso disso, precisa sacar esse conceito. O resgatador da família tinha a responsabilidade de se casar com a viúva, comprar de volta a terra da família e garantir que a linhagem não morresse. Era, na prática, uma rede de segurança social e uma promessa de futuro. Com essa nova esperança, Noemi bola um plano bem ousado. Ruth deveria se apresentar a Boaz de uma forma específica, que era culturalmente entendida não como um ato de sedução, mas sim como um pedido formal, quase legal, para que ele assumisse seu papel de resgatador. E a resposta de Boaz é pura admiração. Ele reconhece a lealdade, a coragem e o caráter de Ruth. E ele a elogia, chamando-a de mulher de caráter nobre, que é exatamente o mesmo termo em hebraico usado para descrever a mulher ideal lá em Provérbios 31. Agora a gente chega no clímax da história. Boaz está mais do que disposto a resgatar Ruth e Noemi. Mas ainda tem um último obstáculo no caminho antes que essa redenção se torne realidade. Pela lei, existia um outro parente mais próximo que tinha o primeiro direito de resgate. Só que quando ele descobre que resgatar a terra significava também ter que se casar com Ruth, a estrangeira moabita, ele pula fora.
Ele recusa. E isso aqui mostra de forma brilhante o caráter de Boaz. Onde o outro parente viu um problema, um prejuízo, Boaz viu uma oportunidade de mostrar lealdade e fidelidade a Deus e àquela família. E então, ele cumpre todo o processo legal e se casa com Ruth. A história termina com uma reviravolta completa. A tragédia do começo é totalmente revertida. A morte e a perda dão lugar à vida nova. Nasce um filho, Obed, e a amargura de Noemi se transforma em pura alegria. A família foi restaurada. Mas a história não acaba aí, não. O narrador nos convida a olhar para um horizonte muito maior, revelando que essa pequena história de família faz parte de um plano de redenção gigantesco. E aqui está a genialidade da narrativa. Em nenhum momento o texto diz "e Deus fez isso" ou "Deus fez aquilo". Mas a sua mão soberana está tecendo cada detalhe, cada escolha humana, cada acaso para cumprir os seus propósitos redentores no mundo. E aqui a gente vê o grande final. O filho de Ruth e Boaz, Obed, se torna o avô do maior rei de Israel, o rei Davi. E é exatamente da linhagem de Davi que, séculos depois, nasceria o Messias prometido, Jesus. A fidelidade de uma estrangeira foi usada por Deus para preparar o caminho da redenção do mundo. E assim, o livro de Ruth nos deixa com essa reflexão final. E se Deus também estiver trabalhando assim, nos detalhes comuns, até mundanos das nossas vidas? Nossos atos de lealdade, de bondade, de obediência, por menores que pareçam, talvez sejam os fios que Deus está usando para tecer a sua grande história de redenção, tudo para a glória dele.